Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. Estamos hoje novamente, eu, Solon Pereira e Roseli Pereira, para comentar a mensagem de virada de ano da Igreja Cristã Maranata, que, a nosso ver, foi uma demonstração bem evidente, bem clara do exclusivismo religioso, de uma apresentação da própria igreja, enfim, tudo aquilo que nós consideramos como característica de uma seita religiosa. Então, eu acho que vale a pena nós comentarmos, porque foi uma reunião realizada no presbitério da Igreja Cristã Maranata, naquela sala de reuniões, bem florida, parecia uma sala de velório, mas, enfim, mas ali estava reunida toda a cúpula da igreja, ali o comando da igreja central estava ali, Gedeu Tigueiros, o presidente, o fundador, e acredito que talvez este vídeo, somente este vídeo desta mensagem da Maranata, já sirva como um documento oficial para que o reverendo Augustus Nicodemos tenha um material simples aí de meia hora para ele poder se certificar se a Igreja Maranata é ou não é uma seita religiosa. É um documento oficial, toda a cúpula concordando e falando a mesma coisa que Gedeuti e com as características que nós vamos mostrar para vocês hoje aqui. Seja bem-vinda, Roseli. Paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez comentando, não é nem a EBD, né? Agora essa reunião, uma reunião que foi feita ali numa sala, ali na sede da Maranata, e eles quiseram mostrar essa sala, colocaram todo mundo ali nas cadeiras, aquele negócio todo, aquela imponência toda, né? Eu não entendi bem, mas a impressão que passa é que eles fizeram nesse formato, dia 31, talvez para mostrar para os membros e para aqueles que também saíram, porque eles estão muito incomodados com aqueles que saíram, né, com aqueles que estão rebatendo aí a doutrina da Maranata. Então, talvez eles quiseram demonstrar, né, força, união, tá vendo? Olha, eu estou aqui com todo o meu conselho aqui, tá todo mundo aqui falando a mesma linguagem. Josias falou isso, falou que É. aquela era uma demonstração de corpo de Cristo. Ah, tá vendo? Pois é, exatamente. É tudo ali a mesma linguagem, a mesma mentalidade. Ai daquele que falar uma palavrinha que não estiver no dicionário de Gedeutigueiros. Então, vocês têm que. É exatamente isso. Seita é assim mesmo. Tem que todos, principalmente todos da liderança, tem que estar bem afinados com o seu líder, com o seu guia, seu guru maior, Gedeutigueiros. Tem que estar afinado. Senão eles nem estariam ali. Não estariam ali. Só uma coisa que eu queria só comentar rapidinho aqui. A gente percebe que as trombestas lá, como disse o Alexandre Brasil. Alexandre Brasil, na festa das trombestas lá, eles, aliás, aquele pastor que fez não, nem chegou a fazer o clamor, aquele que a gente até comentou muito, Ah, o Gerson. o Gerson, você vê que ele nem chegou a fazer clamor, parece que ali ele não estava bem afinado com o Gedeuti. Tanto que ele parece que ele não está ali, né? Nessa reunião, né? Mas está afinado também, sabe por quê? Você já viu Gedeuti fazer clamor pelo sangue de Jesus alguma vez? Eu, É, né, mais de 20 anos de Maranata e acompanhando todas as escolas bíblicas, nunca vi Gedeuti fazer um clamor pelo sangue de Jesus. eu Eu também. nunca vi, né? Mas é lógico, né? Ele deve fazer, porque ele inventou a doutrina, né? Não, Mas, enfim. ele inventou, mas ele não aplica para ele, porque ele sabe que essa doutrina é uma maldição. Então ele fala, ele joga para os outros, né? A batata quente ele passa para os outros. Mas voltando ali, eu achei muito interessante esse conselho todo reunido ali, né? Tal. Eles quiseram demonstrar, irmãos, exatamente isso, é força. Eles quiseram demonstrar que eles são poderosos, que eles podem, que eles estão ali para demonstrar para você que são uma instituição organizada, uma instituição forte. Irmãos, aparentemente pode até ser,
aquelas pessoas ali falando tudo bonitinho, bem corretinho, né? Pode até ser, mas a gente sabe que não tem conteúdo nenhum, que eles ali não têm mais nada para dizer, só ficam repetindo aquilo que Gedoti fala. Eles são, na verdade, é que nem papagaio de pirata, repetindo aquilo que Gedoti fala. Aí nós vamos ver agora o que cada um falou, tá bom? Muito bem, Roseli, mas antes de nós falarmos sobre aqui as evidentes características de uma seita religiosa na mensagem de Gedeuti e na concordância uniforme de todos os que se manifestaram, vale a pena a gente fazer uma observação no início da palavra inicial de Gedeuti Gueiros, porque chega a ser até bem engraçado, porque Gedeuti ele quer ser sempre muito diferente, e quer demonstrar assim uma sabedoria, um conhecimento, ou quer impressionar as pessoas, só que ele fala umas coisas que se você escrever, você percebe que ele fala coisas sem sentido ou quer inventar coisas, não sei. E logo no início da mensagem, ele foi falar, né, da existência, e ele falou assim: o tempo que nos morre, ou seja, assassinou o português, a gramática, só para poder fazer uma gracinha aí, para ficar parecendo diferente. Oh, meu Deus, eu espero que ninguém copie, ninguém nunca mais na vida fale uma coisa dessa, porque é uma agressão aos ouvidos de qualquer pessoa que tem uma sensibilidade pela correção da gramática, da escrita, e inclusive da nossa cultura, o tempo que nos morre, o que ele quis dizer? É o tempo que nós que está sendo contado para a nossa morte, aí o tempo que nós... Ou seja, não dá para ficar inventando desse jeito, não, né? Mas antes da Roseli comentar, ele também. Aí ele continuou, né? Que não podia ficar só com essa, né? E ele soltou outra também. Ele disse assim: ó, o passado está ficando para trás. Né? Gente, passado só pode ficar para trás. Passado, ele não pode ser nem presente nem futuro. Passado é o que passou. Mas eu acho que é só para poder causar um efeito assim de uma coisa bem bacana, enfim, né? Mas eu não vou usar as palavras que ele usa, não, mas você que tem um tico e um teco na sua cabeça consegue perceber. Mas aí, para completar, ele diz o seguinte: agora é o presente que já é o futuro. Oh, meu Deus do céu! Se é o presente, não pode ser o futuro. Então, quer dizer, mas enfim, é Gedeuti, né? Gedeuti gosta de fazer piadinha, gosta de fazer gracinha, gosta de dar essas demonstrações de sabedoria. Nós até fizemos um videozinho que está no Facebook, falamos, acho que está no canal Solon Pereira, né? Da filosofia de. Eu usei boteco, né? Para ficar mais, chamar mais atenção. Mas é o que parece, né? Que história é essa, gente? Né? Tá ali numa reunião, uma virada de ano, as igrejas cheias de visitantes, chamam até atenção também, porque veja, eles quiseram fazer uma coisa centralizada, mas eles se esquecem que a transmissão está chegando na igreja lá do interior do Nordeste, do Minas Gerais, nos interiores do nosso Brasil, onde as pessoas são simples, onde as pessoas elas precisam de uma mensagem simples, clara, elucidativa. Eles não precisam de palavras bonitas. Deixa essas palavras bonitas para essas reuniões que eles fazem com os políticos, ali no Manaim, naquela sala presbiteral, reúne lá os políticos, as pessoas importantes, chame os juízes da igreja, os desembargadores, vai falar bonito para eles, mas para uma mensagem que você está transmitindo para todas as igrejas do Brasil e do mundo, igrejinhas onde as pessoas são simples, para que ficar usando uma linguagem, não é nem que seja uma linguagem complicada, é uma linguagem sem nem sentido. Então, fica aqui a nossa sugestão, né, já que vai fazer uma transmissão centralizada para todos, que possa ter alguém com a capacidade de ser claro, objetivo na mensagem, para que possa alcançar a todas as pessoas, das mais cultas, que vão entender, obviamente, até as mais simples, aquelas que muitas vezes tiveram até uma dificuldade ou uma deficiência na própria alfabetização. É isso aí. Você quer falar alguma coisa, Não, Rose? mas se a gente for perceber bem, Gedeuti, ele gosta dessa filosofia, né? A filosofia de boteco, como você disse, né? O Joaquim uma vez falou da teologia de boteco, agora é a filosofia de boteco. Ele gosta de ficar filosofando. O passado, como é que nos morre? Como é que ele falou? O passado, o tempo que nos Nos morre, morre, o passado está ficando para trás. Glória! Agora,
É o presente que já é o futuro. Nossa, que coisa linda! Mas não diz nada. Tudo é umas palavras, passado, presente, mas não diz nada. Aliás, eu já falei, o Sol hoje constatou mais uma vez. Se a gente prestar atenção no que eles dizem e colocar no papel e digitar tudo, olha, meu irmão, não sobra nada. Nada faz muito sentido o que eles dizem. Nada faz muito sentido. Fica até o final que vocês vão ver que tem mais pérolas por aí. Isso aí é só o começo. Pois é, então por falar em pérolas e também, e na verdade aqui é mais do que uma pérola. Quer dizer, nós sempre falamos, né, e isso com toda tranquilidade, não temos medo de estarmos exagerando, porque temos como demonstrar que Gedeuti ele tem um hábito de mentir, ou seja, de mudar a verdade, de comunicar alguma coisa que não corresponde à realidade. Então, quer dizer, mas são palavras, 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 e isso para poder encantar as pessoas e causar impressões que não são a realidade. E Gedeuti, ele nessa de, né, falar bonito, ele disse o seguinte: não temos censura nenhuma à sua vida, nem de ninguém. Ele diz o seguinte: nós não, é um dia que nós não temos censura nem com aquilo que você é ou com aquilo que você faz, ou seja, eles não censuram você e não censuram ninguém. Ou seja, aquilo que você faz, tudo bem, é você que está fazendo, nós não vamos dizer para você que você não pode fazer ou tentar calar a sua voz. Isso é censurar. Só que Gedeuti, ele se esquece, ele tem uma memória muito prejudicada, talvez por conta da idade. Ele se esquece que ele já derrubou o canal Maranata em questão uma vez, pagando advogados para isso, né? Depois ele tentou mais 2 vezes derrubar o canal Maranata Anátema. Da segunda vez deu até trabalho, porque inclusive tivemos agora que enfrentar o questionamento na própria justiça com uma ação judicial, com a tentativa de derrubar o canal. Tentou derrubar o canal do Sadraque, A Religião Certa. Agora, recentemente, o Sadraque gravou um vídeo, mostrou inclusive que o advogado, pastor advogado da Maranata, inclusive não agiu corretamente com ele, se comprometeu a fazer alguma coisa e depois fez outra. Então, nem sequer honrou com a sua palavra, isso segundo o Sadraque, está lá no vídeo, no canal dele. Então, o que acontece? Você derrubar canais de redes sociais porque estão falando alguma coisa que você gostaria que não falassem sobre você ou sobre qualquer assunto, isso é censurar. Então, o Gedeu te diz, olha, não censuramos ninguém, censuram sim. Inclusive, nos processos judiciais que eles movem contra nós e contra os ex-membros, são mais de 100 processos. Sempre eles estão pedindo para retirar o conteúdo da rede social, retirar do YouTube, retirar do Facebook, retirar do Instagram. O que é isso? Isso é censura. Então, quer dizer, mais uma vez, é só mais uma vez, né? Gedeuti, ele fala mentiras e ele se esquece. E você também, que é membro da Maranata, você parece que não se importa. Se você tem uma pessoa que é a pessoa que coordena o trabalho espiritual e que influencia o espírito que está em Gedeuti, meus irmãos, é o espírito que está influenciando tudo aquilo que está abaixo dele. Só que qual é o espírito que está influenciando alguém a falar mentiras? Não pode ser o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Dizer que o Espírito Santo de Deus tem alguma coisa com mentira, com hipocrisia, com falsidade, com agressão às pessoas que são diferentes. A própria né? censura também. A própria censura. Então, não pode, isso não pode ter nada de Espírito de Deus. Agora, Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre falsos profetas, falou, olha o fruto que eles estão dando. Olha o que eles estão fazendo, não é o que eles estão falando. Jesus, inclusive, falou também sobre os fariseus. Olha, eles se assentam na cadeira de Moisés, mas você não deve fazer o que eles fazem. Então, Jesus avisou isso. Então, falando dos fariseus. E também Jesus, né, para completar, ele diz o seguinte: o pai da mentira, aquele que está por trás da mentira, do engano, é o diabo. Então, assim, mais uma vez, Gedeu te diz que não censura ninguém, mas na prática ele vive tentando censurar as pessoas
que falam aquilo que ele gostaria que não falassem sobre as doutrinas e as práticas da Igreja Maranata. É isso aí. Agora, só abrindo aqui um parênteses, eu fico às vezes pensando, por que esse incômodo enorme com o canal Maranata Natman, ou com o canal Manaim, Saulo Pereira, do Sadraque, do qual mais? Tem outros aí, Pastor Josiel, tem, porque Osiel. é tanto incômodo com esses canais, principalmente esses que ele tentou derrubar. Será que é porque esses canais não estão dizendo a verdade? Isso tem incomodado o Chedeuti? Você está falando de mentira? Será que não está dizendo a verdade? Bom, enfim, está aí uma prova que eu fico pensando. Olha, com quem que está a verdade, afinal? E com quem que está a mentira? Com quem? Vamos pensar nisso? Vamos raciocinar um pouco? Tá bom? Olha só, então vamos agora falar sobre aqui as características, né, que ficaram muito evidentes sobre seita religiosa nesta mensagem de virada de ano 2023 para 2024. Prestem bastante atenção. A gente sempre fala, uma das principais características de uma seita religiosa é o exclusivismo. Não só o exclusivismo da salvação, a mensagem exclusiva, o povo exclusivo, esta é a igreja fiel, a verdade Deus só comunicou a nós. Então, as outras pessoas não têm o espírito que nós temos, nós somos os escolhidos para levar uma última mensagem para o mundo. Então, que os outros não podem, porque os outros não têm a manifestação de Deus a nós. Deus chamou 6 pessoas de uma religião lá, porque elas buscavam demais, e resolveu fazer delas alguma coisa tão especial que nunca o mundo viu, mas somente nesta última hora. Isso é exclusivismo religioso, isso é característica de seita. E a palavra seita hoje, que nós utilizamos, é exatamente esta. É um grupo que é separado, que tem doutrinas exclusivas, e doutrinas, se você segui-las, você se afasta da essência da ortodoxia cristã. Então, daquilo que é considerado como a doutrina puramente cristã. São doutrinas que vêm de fora, que escapam aquilo que está na Bíblia e começam a colocar um fermento tal que a massa muda, perde-se a essência do evangelho. Por exemplo, quando você tem uma mensagem sobre perdão que contraria aquilo que Jesus ensinou, você perdeu a essência do evangelho de Cristo, cristianismo. Então, o que acontece? Então, isso é uma heresia, isso muda a essência, é um ensino que muda a essência, não é um erro de interpretação, não é um equívoco. Eu li uma mensagem aqui, interpretei mal, e então eu errei. Não é um erro, é uma doutrina que ela é construída e que te leva para um sentido diferente do evangelho. A doutrina do perdão te leva para um sentido diferente. A doutrina de corpo de Cristo da Maranata te leva para um sentido diferente, porque corpo de Cristo é o grupo Maranata. E não foi isso, não é isso que está na Bíblia, não é esse o sentido do corpo de Cristo, é uma distorção. Você pegou um texto bíblico e levou ele para um outro lugar que aí fica realmente separado da essência do evangelho. Então, é muito bom entender isso. Então, vamos lá. Nós tivemos diversos sinais nesta mensagem sobre isso. Eu vou começar com Gedeuti. Só antes de você começar, você falou de corpo de Cristo, falou do Perdão. E a própria palavra igreja, que eles falam, nós somos igreja, a igreja fiel, porque a igreja, nós, o nosso povo, isso é exclusivismo. E nós como igreja, né, tudo isso, eles passam esse sentido de exclusividade. Igreja, irmãos, igreja são as pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Aí você já é uma igreja. Cada um de nós é igreja. Não é no sentido de placa, de instituição, de estar numa sala imponente, com umas cadeiras bonitas, cheias de flor. Para eles, isso é igreja. Mas não é no sentido da palavra de Deus, né?
Isso, rapidamente aqui, ó, se nós pegarmos aqui, eu vou falar de um por um daqueles que se manifestaram, mas eles falam muito, esta obra, a igreja fiel, são eles, né? Porque eles falam que o cristianismo se desconectou do pentecostal, né? Do Pentecostes, então tudo não presta, é religião, não leva ninguém à eternidade. Eu te falou isso nesta mensagem. Então, você vê falar, nós temos a última mensagem, né? Aí diz assim, em nosso meio, todo grupo sectário usa muito nós, em nosso meio, nosso grupo, nosso povo. Então, eles têm muito isso, além de criticar os que não estão com eles, né? Mas, enfim, vamos lá. O que Gedeu te fala logo no começo? Ele diz o seguinte, como igreja do Senhor, temos uma palavra completamente diferente de religião. É verdade, esse aqui, você quer mais claro do que isso, eles têm, a Igreja Maranata, nós como igreja, nós temos uma palavra, uma mensagem que é completamente diferente de religião. O que é religião para eles? Religião para eles é o cristianismo. Religião para eles são todas as demais igrejas que não são Maranata. Então, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja wesleyana, a igreja luterana, a igreja Assembleia de Deus, e por aí vai. E por aí vai. Notem que nesses comentários, nessas falas dessas pessoas aí, desse conselho aí, notem o quanto eles ficam se exaltando a obra, que é eles mesmos, né? Exaltando a obra, exaltando a doutrina. Silvio, então, Silvio é aquele pastor aqui do Brasil. Silvio, então, fala o tempo todo que essa doutrina, a doutrina, eles não falam nada de Jesus Cristo. Boa parte só aqui doutrina, das mensagens foram voltadas para uma apresentação da igreja e não de uma apresentação do evangelho ou uma apresentação da obra de Cristo, né, nos seus exemplos e na sua palavra. O negócio deles é exaltar a instituição, a seita Maranata. Então prestem atenção, vejam só, Gedeuti já de cara ele diz, a nossa mensagem é diferente, e isso é uma característica de seita, eles têm uma mensagem exclusiva, só eles têm esta mensagem, só eles ensinam que para você se comunicar com Deus, você tem que fazer uma reza clamando pelo sangue de Jesus, senão Deus não vai te ouvir, ou seja, Deus não ouvia ninguém, né? Desde a igreja primitiva até a igreja Maranata, porque só a igreja Maranata é que ensina as pessoas a clamar pelo sangue de Jesus. Se não clamar, tem até que repetir a oração, né, para consultar. Então, quer dizer, só a Igreja Maranata tem uma doutrina dessa, uma doutrina exclusiva da Maranata. Jesus vai arrebatar a igreja na quarta trombeta. Só a Igreja Maranata tem essa doutrina exclusiva. Quimerismo, só a Igreja Maranata tem, né? Diz que quarta medida e quinta medida ainda tem. O esoterismo tem esses ensinamentos lá. Né? Mas nas igrejas cristãs, né, não tem, é só a Maranata. Então, é verdade. Eles têm uma mensagem que é diferente, porque se você for assistir uma mensagem de uma igreja cristã genuína, você não vai ficar ouvindo a pessoa falar da própria igreja. Né? Então, começa por aí. Aí entra o Amadeu. Amadeu foi o primeiro a se manifestar, e Amadeu disse o seguinte: o que me surpreende nesses anos todos e me entusiasma, ele é muito entusiasmado, né? É a forma como o Espírito Santo tem conduzido esta obra. O Espírito Santo tem, olha, é uma coisa formidável que o Espírito Santo tem feito ali, com o grupo da Maranata. Né? Então ele continua: o Espírito Santo tem nos levado a dizer o seguinte: a igreja fiel e verdadeira, ela identifica na palavra o momento profético que ela está vivendo, ou seja, ele disse exatamente o que eles falam todos, sempre, né? Todas as escolas bíblicas, né? Que eles identificam o profético. Ninguém mais identifica o profético, né? Por quê? Porque eles pegam lá a liteira de Salomão, aí vê o banco, o estofado, qual é a cor? Púrpura, sangue de Jesus. Mas púrpura não é vermelho, não, mas sangue de Jesus, porque é a realeza, porque Deus revelou. Então, quer dizer, é o profético. Não é? Então, o que acontece? Eles inventaram esse negócio e ele está dizendo o seguinte: igreja fiel e verdadeira é aquela que vai apresentar esses absurdos proféticos que ele apresenta. Então, quem é a igreja fiel e verdadeira? Quem é? Quem
A igreja Maranata é a fiel e verdadeira. Ninguém mais tem isso, não é? Aí ele diz o seguinte: o Espírito Santo nos tem levado a dizer o seguinte: a igreja fiel e verdadeira, ela identifica na palavra um momento profético que ela está vivendo. Nós somos a última igreja. Olha, mas é demais mesmo, né? Nós somos a última igreja. Não, mas ele está querendo dizer o corpo de Cristo? Não, ele está falando da igreja Maranata. É muita É presunção. muita Né? presunção. Muita Nós presunção. somos a sétima carta, sem dúvida alguma. Eles são a igreja da sétima carta. São. A igreja Laodiceia, não é? É. Ah, isso é verdade, viu? Amadeu, aí você acertou cheio. Pobre, cega, miserável, abastada, compra né? colírio para que você veja. Isso, essa é a sétima carta. Depois você confere em Apocalipse. Isso. Parabéns, Amadeu. Mas eles são a igreja fiel e verdadeira. Nós somos a última igreja. Nós somos a sétima carta, sem dúvida alguma. Somos a última igreja. Maranata né? Que presbiteriana, batista, assembleia. É Maranata, gente, é Maranata, né? Aí ele diz assim, como ele faz a mesma coisa que Gedeuti faz. Aí ele diz assim, não estamos dizendo que é aqui a igreja Maranata. Não estamos, não, Mateus, você não está dizendo que é Maranata. Aí vamos continuar ouvindo você dizer, né? Não estamos dizendo que é a Maranata. Mas, olha o mas. Irmãos, depois do mas, você esquece tudo que está antes, tá bom? É sempre assim. Mas, como povo que ouve a voz do Senhor, qual é o povo que ouve a voz do Senhor? É só a Maranata, irmãos. É só a Maranata, porque foi só para a Maranata que Deus explicou que tem que clamar pelo sangue de Jesus. Foi só para a Maranata que Deus falou que Jesus arrebata a igreja na quarta trombeta. Foi só para a igreja Maranata que Deus revelou que você tem que estar numa quinta medida e que todo mundo está na quarta medida. Então foi só para a igreja Maranata que Deus ensinou que você tem que abrir a Bíblia aleatoriamente na hora que você quiser e Deus tem que falar. Na hora que você quiser, no dia que você quiser. Abriu ali, pá, vai ter uma palavra lá. É sim ou não, você tem que entender. E aí, depois a culpa é de Deus. E aí, pronto. Né? Então, vejam bem. A última igreja, né? Então, ele continua. Vamos terminar aqui, só, Rose, olha só. Não estamos dizendo que a igreja é Maranata, mas como povo que ouve, né? Como povo que ouve a voz do Senhor, batizada com o Espírito Santo, só a Maranata, com dons espirituais, esses aí, só na Maranata mesmo, né? Somos realmente a última igreja. E aí ele insiste, somos realmente a última igreja. A igreja que tem a última mensagem, o último mensageiro. Meus irmãos, o que mais que você precisa para poder entender que está numa seita, que isso passa longe de ser uma igreja cristã evangélica? O que mais que você precisa? Vai lá, assiste o Amadeu falando isso, você com a vozinha dele. Preste atenção, irmãos. Pode falar. Não, é impressionante que as pessoas parecem que não querem enxergar aquilo que é óbvio. Gente, é só prestar atenção naquilo que ele falou. A nossa igreja, nós somos a última igreja fiel. A igreja fiel, a verdadeira. E aí, outra coisa, parece que eles contrataram o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo só age só lá dentro dessa parede, dessas 4 paredes feitas de tijolinho, só age ali dentro. Como que pode uma coisa dessa? Isso é totalmente antibíblico. Como que pode eles acharem que Deus, né, o Senhor lá, é que fala, que sopra lá no ouvido do Amadeu, do Gedeuti. Aliás, Gedeuti até tomou café com anjo, né? Com Deus. Tomou café. Deus marcou um dia para poder ir lá tomar um cafezinho com ele lá. Interessante, acho que foi o Sadraque que falou que Benihim tem lá no Benihim, aquele lá do Bom Dia Espírito Santo. Benihim, há uns 20 anos atrás aí, ou mais, acho que tem uns 25 anos, meninos pequenos, talvez uns 30 anos. Ele dava bom dia para o Espírito Santo. Ele levantava, bom dia, Espírito Santo, bom dia, não sei o que, bom dia. E o que é o Gedeuti? Gedeuti toma café com anjo. Olha só que coisa. Irmãos, assim, Gedeuti é aquele iluminado, é aquele assim, que fala com Deus, né, vê Deus, o Senhor ali todo dia. Né, talvez seja isso, que no mundo todo, não sei quantas mais igrejas, denominações que existem no mundo, outros crentes em Jesus, não.
Deus não está ali, só está ali dentro da Maranata. Mas é um absurdo alguém crer numa coisa dessa. Não é possível. A pessoa que crê num negócio desse tem que ter assim uma percepção muito pequena das coisas, muito limitada, uma cognição muito comprometida até. Acreditar que o Espírito Santo age só dentro da seita Maranata. E só nos últimos 55 anos. Para lá, então, né, ninguém foi salvo. Então, olha só para ir confirmando aqui. Aí entra o Luiz Eugênio, né? Luiz Eugênio disse o seguinte: o mundo está confuso. Oh, meu pai. O mundo está confuso, mas você não precisa estar confuso, né? Só você não quer ficar confuso, então para de escutar a Gedeuti falando aí o tempo que nos morre, entendeu? Isso não é confusão, não, né? Mas enfim. O presente é o passado é o presente, é o futuro, essa filosofia aí. Mas ele diz, mas você não precisa estar confuso. Se você crer na operação do Espírito Santo nessa hora e creia que Jesus está fazendo onde, Roseli? Onde? Fazendo. O Espírito Santo está fazendo o quê? Onde? Na obra. No nosso meio. Aí, tá vendo? Então não tem irmãos, não tem um desses pastores que abra a boca e que nos solte uma mensagem exclusivista. Então o Espírito Santo está agindo onde? No nosso meio. Mas vamos lá, aí Gedeuti entra de novo. Esse é o grande mistério. A igreja que não tem mistério, ou seja, a igreja que não é a igreja maranata, né? Que é a única que é cheia de mistério. Por exemplo, ninguém nunca viu prestação de contas dessa igreja, ninguém sabe o que está naqueles processos judiciais lá, né? O que aconteceu, né? As pessoas não sabem, né? Então, o que acontece? Ninguém sabe também. Os pastores devolveram o dinheiro que foi desviado, esses pastores que estiveram lá no processo e tal. Mas era só quanto? 20 milhões? Só 20 e poucos milhões, né? O que conseguiram levantar, né? Mas, enfim, então é uma igreja de mistérios, realmente, né? Esse é o grande mistério. A igreja que não tem mistério, né? As pessoas da Maranata viveram uma vida inteira, ninguém nunca soube o que estava no estatuto. Eles mudaram o estatuto, as pessoas não ficaram nem sabendo. O estatuto é que rege. Gedeuti passou lá a propriedade, alguma propriedade lá do Manaim, lá, para usufruto dele e da filha dele. Ninguém nem ficou sabendo disso. Então, quer dizer, são coisas. É uma igreja de mistérios, muitos e muitos mistérios. Não, eles, na verdade, trocaram a palavrinha revelação, que já está muito batida, né? 50 anos falando isso. Aí eles trocaram por mistério, para ver uma outra novidade. Mas é a mesma coisa, revelação, mistério, na igreja sem revelação ou sem mistério, isso é a mesma coisa. Ele continua falando da revelação também. Mas ele fala também, mas você pode notar que tem mais ou menos o mesmo sentido. Entendeu? A igreja que não tem mistério, não tem o profético, não tem revelação, ela está no escuro. E a nossa preocupação é trazer a luz. De fato, é a Maranata que vai trazer luz mesmo. É tanta luz que as pessoas não conseguem ver nem as contas da igreja, né? Quanto que recebeu, quanto que gastou, quanto que gastou com advogado esse mês, quanto que gastou com a divulgação do evento Trombetas e Festas, diz aí. Né? Então, quer dizer, é muita luz nesse lugar, né? Quanto muita que será luz. Que foi aquelas propagandas todas lá na Times Square, hein? Milhões, não sei. Não, lá não sei, né? Eu estou dizendo no geral, porque revista Veja, revista aquela nova lá de Minas Gerais, Gazeta, enfim. Não, né? E quantos dólares lá na Times Square, lá, para fazer aquela propaganda ali, daquele painel lá? Dizem que não tem nem muito caro, não, mas eu não sei, não. Mas vamos lá, então ele continua dizendo. E a nossa preocupação é trazer a luz. A luz. Isso que está sendo trazido, por quê? Então, luz. O que ele está trazendo ali é luz, hein? É luz. Né? É o tempo que nos morre, isso é luz. Né? Então, e isso que está sendo trazido, porque a religião em si, o próprio cristianismo, agora é a seção de. Ele se exaltou. Então, como você vê, ele vai exaltar a igreja e vai fazer o quê? Vai desqualificar todas as demais igrejas, colocando tudo no pacote do cristianismo ou da religião. Então, ele vai lá. Então, a religião em si, o próprio cristianismo, não está dando rumo. Então, cristianismo, religião, né, não está dando rumo.
ele se perdeu na sua base, na sua essência, naquilo que é o profético. Então, o cristianismo está perdido. Não tem profecia de Cantares lá, né? No Pentecostes, ele deixou o Pentecostes para trás. Então, ele está dizendo o seguinte, que as demais igrejas, porque elas não têm os dons que a Maranata tem, porque ela não faz esses negócios bagunçados aí, porque isso é um balaio de gato, essas revelações aí, né? Uma hora Deus revela uma coisa, uma hora Deus revela outra, uma hora Deus quer uma coisa, depois quer outra. E às vezes é o contrário. Olha, eu não quero a minha igreja envolvida com política. E depois Deus revela que os políticos vão estar lá no Manaim. Então é um Deus assim, meio, né? Assim, que revela e desrevela, né? Uma coisa que não faz muito sentido, né? Olha, é um Deus que, olha, Orkut é do demônio, mas agora o YouTube é inscrito, caça inscrito, caça inscrito, caça inscrito, YouTube, Facebook, Instagram, tá todo na rede social. Mas não era do demônio? Não era do demônio isso? Mas não, o Espírito Santo revelou que era do demônio, agora ele revelou que é de Deus. Então, quer dizer, Não, eu lembro que na minha época dizia que Deus tinha revelado, o Senhor tinha revelado que não podia ter flor, tinha que ser só natural, não podia ter a flor plantada em vaso, agora que eu lembrei. Não podia ter flor plantada no vaso, na terra, não podia. Agora parece que pode. Né? Que Deus tinha, o Senhor tinha revelado que era a reunião de senhoras, tinha que ser às 3 horas da tarde, porque Jesus foi à cruz às 3 horas da tarde, ali ele padeceu. Não, agora já não é mais às 3 horas da tarde, agora já é de noite. Então, é quarta-feira à noite, uma coisa assim. Então, quer dizer, uma hora revela uma coisa, outra hora revela outra. Isso pelo pouco que eu ainda lembro desses detalhes de reunião de senhoras. Vocês aí, que as senhoras e irmãs que estão assistindo, devem saber até mais coisas aí, se vocês puderem até deixar nos comentários, né? As coisas que eles diziam que não era, que agora pode. Aliás, hoje pode tudo, né? Hoje pode tudo. Até lá, criançada lá, tomando banho de mangueira. Imagine, criança da minha época que isso aqui nem robozinho. Tem que ser aqueles robozinhos, tudo sentadinho ali. Tal. Agora tá lá, né? Luiz Eugênio falando de cura interior. Luiz Eugênio bebendo de outra fonte, hein, Luiz Eugênio? Agora pode falar de cura interior, agora pode falar de perdão, mas eu nunca escutei na Maranata, nunca escutei nada sobre perdão na minha vida. Fiquei 20 anos lá dentro, nunca escutei. E uma das primeiras palestras que nós escutamos, né, só quando nós saímos da Maranata, foi justamente sobre perdão. Agora eles estão falando, mas só que é esse perdão aí que não tem nada de bíblico, né? Nada de. E o Luiz Eugênio solta uns textos ali que não diz nada, ele solta o texto e já comenta alguma coisa que não tem nada a ver com o texto. Eu queria até fazer um vídeo, uma aula do Luiz Eugênio, mas gente, é impressionante como eles fazem as coisas. O Luiz Eugênio, ele coloca um texto e comenta outra coisa. Então, muita coisa, tudo que eles condenavam, que o Senhor tinha revelado que era uma abominação, hoje em dia eles estão fazendo. Homenagens, homenageando em Câmara Legislativa, e Senado, enfim. Mas, enfim, a lista é muito grande. Mas vamos lá, olha só. Aí ele conclui dizendo o seguinte, que o cristianismo deixou o Pentecostes para trás. Por que deixou o Pentecostes para trás? Porque não tem essas manifestações desse jeito aí que a Maranata faz. É isso, entendeu? Porque para eles não é suficiente o que o Espírito revelou para nós e deixou registrado. Não, eles precisam de uma interpretação que é além da letra, que é aquilo que eles entendem e acrescentam e mudam e diminuem e aumentam. É desse jeito. Então ele diz o seguinte, Gedeutis está criticando, está dizendo que o cristianismo não tem o Pentecostes, ou seja, não tem manifestação dos dons espirituais. Agora, o pior está por vir. O pior está por vir. Ele diz assim, ó, que cristianismo é esse? Né? É igual a qualquer religião, ou seja, é igual ao espiritismo, candomblé, qualquer coisa, é tudo igual. Né? O cristianismo é igual, né? Só que a gente vê misticismo mais na Maranata do que em outras igrejas tradicionais. E aí ele conclui assim, olha só, se religião tudo aí é boa, é isso mesmo, né? É tudo bom, né? Porque agora, tá vendo? Religião é tudo bom, mas, ou seja, depois do mais, o resto você joga no lixo. O que veio antes você joga no lixo. Então, mas a vida eterna é que está em jogo. Ou seja, cristianismo, nas outras igrejas você não tem salvação. Porque é a vida eterna, porque só eles têm o profético, só eles têm o Pentecostes, só eles são a igreja fiel, só eles são a igreja verdadeira,
Só eles têm a última mensagem para o mundo. Só eles sabem que Jesus vai arrebatar a igreja na quarta trombeta. Só eles têm os dons espirituais. E, na verdade, isso aí, irmãos, olha, a Maranata é uma escolinha de adivinhação. Eles estão ali ensinando as pessoas a adivinharem, a tentar adivinhar alguma coisa. Mas aquilo não são dons espirituais. Muita coisa ali dentro é só adivinhação. Estão chuta daqui, chuta dali, chuta que vai vir uma mulher com problema com o filho, uma mulher vai vir com problema com o marido. Isso é tudo chute que aparece no pré-culto, viu, irmão? Se colar, colou. Se colar, colou. Agora entra o Marcelo Ferreira. Aí o Marcelo Ferreira, aluno excelente. Aluno excelente, muito bom. Muito bom, Marcelo. A ciência, em muitos pontos, ela consegue socorrer o homem. A ciência socorre o homem, né? Mas, quando nós olhamos para a igreja, quem é que vai socorrer a igreja? Então, quem é? Quem? Pensa bem. Quem vai socorrer a igreja? Né? Aí ele continua. Quem é que vai socorrer a humanidade? Quem vai socorrer a humanidade? Vai imaginando aí. E quem é que vai socorrer o homem? Quem vai socorrer o homem? Marcelo Ferreira vai revelar hoje quem vai salvar a humanidade, né? Então está dizendo aqui, olha só. Percebemos claramente que o cristianismo que está aí, um cristianismo sem mistério, ou seja, repetindo Gedeuti, um cristianismo sem mistério, um cristianismo que não tem operações do Pentecostes, repetindo Gedeuti. É sabe, é aquele bonequinho que fica repetindo. Aí o papagaio de piranha. Não tem as operações do Pentecostes. Um cristianismo em declínio. Ele não consegue socorrer a humanidade. Ele não consegue socorrer o homem. Então, o cristianismo não socorre a humanidade. Assembleia, né, batista, presbiteriana, wesleyana, todas as igrejas, todas. Não tem igreja que vai socorrer o homem, né? Aí ele diz o seguinte, lembra? Joga fora o que ele falou antes, né? Nós, como igreja, né? Então, é Maranata, porque se ele falou que o cristianismo, o que não tem o Pentecoste, então tá fora. Então, nós, como igreja, uma obra do Espírito. Nós temos a resposta. Quem é que tem a resposta para salvar a humanidade? É Jesus? Não é Jesus. A palavra de Deus, será que não? Não. Somos nós, a igreja fiel. Mas nós, como igreja, uma obra do Espírito, nós temos a resposta para essa pergunta. Quem vai socorrer a igreja? Quem vai socorrer o homem? O Senhor é o nosso socorro. Então preste atenção, meus irmãos. Senhor, olha só. Ele diz que Deus vai socorrer o homem, mas por meio de quem? Da Maranata. Entenderam? Ou seja, então tenta entender isso aqui. Aqui está Deus, Jesus, Espírito Santo e salvação. O Salvador está aqui, ó. E o homem está aqui. Agora, se não tiver a igreja Maranata aqui no meio, isso aqui não serve para nada. Então, quer dizer, quem vai socorrer o homem é o Senhor por meio da igreja Maranata. É por isso que eles falam de Jesus Cristo, porque a Maranata é que é o mediador. É eles que fazem essa ponte. É a mediadora entre Deus e os homens. Então é por meio dela que você é salvo. Prestem atenção, meus irmãos. O que é isso? O que é uma coisa dessa? Sendo que nós já aprendemos que o sacerdócio universal de todo crente exatamente é afastar o homem da comunicação dele, que deve ser direta com Deus. Ele tem acesso direto. Isso é o sacerdócio universal de todo crente que está na palavra, e nós temos vídeos sobre isso. Aí entra uma igreja Maranata que se coloca como quem vai salvar o homem? O Senhor, por meio da igreja fiel, que é a Maranata. Então tá, agora Diniz Preste. Esse daí é bem confuso, viu? Olha, Diniz Preste. Eu vou traduzir o que ele falou ao final em 2 linhas aqui, mas eu vou ler para vocês o que ele falou. O mundo está órfão. O mundo está órfão, tá certo? A palavra do Senhor, o Senhor Jesus fez uma promessa dizendo que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o Consolador. Então, primeiro ele diz o seguinte, o mundo é o quê? O mundo é o que não é igreja, tá certo? O mundo é o que não é igreja. Então, o mundo está órfão. Mas Jesus falou
que ele não deixaria os discípulos, ou seja, né, aqui já tem uma ligação igreja, né? Os discípulos não ficariam órfãos, porque Jesus enviaria quem? O Espírito Santo quando ele subisse, quando ele voltasse, retornasse para o Pai. Então, a igreja não ficaria órfã. Não é o mundo que não ficaria órfão, né? A igreja não ficaria órfã, os discípulos, quando Jesus partisse, ele enviaria o Espírito Santo. Mas aí o Diniz Cipreste ele vai continuar dizendo o seguinte: então, quando o homem deixou o Pentecostes, que homem que deixou o Pentecostes? O mundo deixou o Pentecostes? O mundo nunca esteve no Pentecostes. Então, quem esteve no Pentecostes, que é o que ele está dizendo, que o homem que deixou o Pentecostes, ele está falando das igrejas tradicionais, as igrejas que não têm as manifestações como eles fazem na Maranata. Então, ele fala do mundo, depois ele que o mundo está órfão, depois ele vai falar que aí ele usa os discípulos para dizer que Jesus não os deixaria órfãos, e agora ele vai dizer o seguinte: que quando o homem deixou o Pentecostes, deixou o Espírito Santo, ele deixou uma promessa maravilhosa de Deus. Então, que homem é esse? Ele está falando das igrejas, as outras igrejas que rejeitam esse tipo de manifestação mística, esotérica da Igreja Maranata. Então, por que as demais igrejas rejeitam esse tipo de manifestação? Eles rejeitaram a Deus, né? Então, quando o homem deixou o Pentecostes, deixou o Espírito Santo, ele deixou uma promessa maravilhosa de Deus. Isso tem uma consequência, né? O órfão, uma pessoa que ele teve uma grande perda na vida dele. E o prejuízo do mundo, aí é mundo agora de novo, tá vendo? Tá vendo? Irmãos, o mundo nunca ficou órfão, porque o mundo, preste atenção, o mundo não conheceu Jesus. O mundo não conheceu Jesus. Não aceitou Jesus. Não aceitou Jesus. Não é nem. Porque quando você tem, eu posso até ler para vocês aqui, né, João, né, no capítulo 1, no verso 10 ao 13, diz assim, ó. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus. O mundo não conheceu Jesus, né? Aí ele continua: veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, o que quer dizer? Quem é que se tornou filho por adoção por meio de Jesus? Não foi o mundo. O mundo não ficou órfão, porque o mundo não nem conheceu Jesus. E eu vou continuar aqui o que ele leu lá. O órfão é uma pessoa que ele teve uma grande perda na vida dele. E o prejuízo do mundo é muito grande com essa perda, porque perdeu o pai. Quer dizer que o mundo perdeu o pai. O mundo nem conheceu, não conheceu Jesus, né? Então você tem lá o Islã, não tem a saber de Jesus, os budistas, né? Não tem Jesus como nós temos como Salvador. Então o mundo, que é aquilo que não é igreja, nem conheceu Jesus, não tem, então não são órfãos. A passagem sobre o órfão aqui é em relação aos discípulos que Jesus falou. Eu vou, mas vocês vão ficar aqui, eu vou mandar para vocês o Consolador que vai guiar vocês, vai estar junto com vocês aqui, né? Então ele continua dizendo o seguinte: então hoje nós temos uma promessa, e a promessa se cumpriu na nossa vida, a vida da igreja. Diz assim: qual a igreja? Qual igreja? É uma denominação, sempre com aquele negocinho para poder, né? Ele está te levando sempre a mostrar que é a Maranata. Mas não é a denominação, né? É muito mais do que isso. É uma igreja que continua vivendo o Pentecostes. É uma igreja que continua fazendo o que a Maranata faz em relação a dons e aquelas coisas todas, né? É uma igreja que recebeu a promessa, creu na promessa e valorizou a promessa. Enfim, eu vou resumir aqui, né? Eu vou resumir aqui o que ele quis dizer aqui. Vou traduzir o que Diniz quis dizer aqui em outras palavras. O mundo está órfão porque ele perdeu o pai. Isso ele falou. O mundo está órfão porque ele perdeu o pai. Somente a igreja que preserva o Pentecostes não está órfã. O mundo está órfão, perdeu o pai. Não sei como é que ele conseguiu isso, não. Mas somente a igreja que preserva o Pentecostes, ela não está órfã. E que igreja é essa? Que igreja é essa que não perdeu o Pentecostes? A igreja Maranata. Por quê? Porque Gideuti falou que o cristianismo não tem o Pentecostes. Gideuti falou isso, já li para vocês aqui. Que o cristianismo não perdeu o Pentecostes.
Então, só sobrou quem? Só sobrou a Maranata. O mundo está órfão, a igreja, né, o cristianismo se perdeu, porque não tem o Pentecoste, só sobrou a igreja Maranata. Então, é isso aí. Parabéns, Diniz. Olha, assim, dá para entender assim, fácil o que você quis dizer, viu? Fácil, fácil. Não, só que pelo que eu percebi aqui também, eles falam muito de Pentecostes, quis dizer, eles querem dizer que essas operações aí dos dons espirituais, eles ficam enaltecendo esse espírito de adivinhação aí dentro da Maranata. Na verdade, irmãos, a gente tem que abrir os olhos. Muita coisa ali, muita coisa aí dentro é adivinhação. Isso aí tudo é adivinhação, misticismo. Isso aí não tem nada de. É uma mistura de um monte de coisa. Adivinhação, misticismo, tudo que vocês quiserem, espiritismo, mas olha, aí eles ficam falando muito sobre isso, talvez também para dar uma diminuída àqueles que estão seguindo o Anchieta. O Anchieta seguiu uma linha que é a Igreja Reformada. A Igreja Reformada ela não crê nos dons espirituais, ela não crê que Jesus vai voltar antes da igreja ser arrebatada. Eles não crêem no pré-milenismo. Eles não crêem. Então, tem uma série de coisas que é bem oposto da Maranata. Né? A igreja reformada, principalmente, irmãos, o carro-chefe da Maranata são dons espirituais e essa teologia do medo que eles usam. Jesus está voltando, justamente. Jesus está vindo, vai arrebatar a igreja. Eles usam isso justamente para amedrontar as pessoas. Se você sair daqui do nosso meio, você vai ficar. Então, são essas. É o carro-chefe da Maranata. Esses dons espirituais aí e essa teologia do medo. Só isso aí mesmo. Então, olha só, vou ler agora mais rapidamente o que os outros falaram, né? Alexandre Brasil, do Trombestas e Festas. Né? Alexandre Brasil sempre numa clareza, né? Ele fica, assim, eu sempre fico com a impressão de que ele está meio perdido. Eu tenho que falar alguma coisa aqui, né? Olha o que ele diz. Então, olha só a profundidade. Então, a grande mensagem é essa: há um socorro. Deus está para nos socorrer. E nós temos o quê? Nos apropriar desta bênção que Deus preparou para quem? Para quem? Para quem? Para nós. Ou seja, disse nada com nada, disse apenas que a bênção é estar com eles, né? Aí o Josias Júnior entra, né, dizendo o seguinte: muito bem, nós estamos aqui nessa transmissão, é a primeira vez que não estamos transmitindo a partir daqui da sede da Igreja Maranata, do presbitério, do centro da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, e daqui da sala de reuniões do Conselho Presbiteral. Todo orgulhoso, né? Você tem a oportunidade de, inclusive, conhecer isso. E outra coisa que você que está nos assistindo, está nos visitando, percebeu. Então, ele tem certeza que você percebeu isso, né? É que como igreja, nós somos corpo, né? Nós somos corpo, ou seja, o que é o corpo de Cristo? É a Igreja Maranata, são eles, né? Uma visão bem limitada isso aí, né? Aí ele está dizendo assim, ó, você está vendo aqui uma demonstração de corpo. Nem aparece as famílias desses homens aí, estão fazendo a demonstração de corpo. Cadê as mulheres desses homens? Cadê as viúvas de marido vivo? Cadê os filhos deles, né, que estão aí? Tudo bem, né? Parece que eles fizeram uma gravação de tarde, mas teve gente que saiu de casa, que mora longe, levaram as famílias, eu não sei, né? Mas enfim, demonstração de corpo só com, como diz a Roseli, o clube do Bolinha. Mas família é bobagem, deixa a família de lado. O importante é você estar aqui, formar aqui o corpo, aqui, mostrar para o Brasil todo, para o mundo todo, que você faz parte desse conselho presbiteral. Deixa a família para lá, filho. Isso tudo é bobagem. Nossa, esses são os valores deles. É a instituição. No dia 31, eles quiseram mostrar a força da instituição, enquanto todo mundo está exaltando as famílias, procurando os familiares no final do ano, querendo se acertar ali, se encontrar, se parabenizar no final do ano, acertar suas dívidas, eles estão separados. Suas contas. Pai e mãe têm que aceitar suas diferenças com filhos. Não, deixa para lá os filhos. É o que ele está dizendo. Ele disse exatamente, eles estão fazendo uma demonstração.
Olha, você está vendo aqui uma demonstração de Tá corpo. vendo? Usou a palavra. Ele está fazendo uma demonstração ali, ó. Aí, ó. O que é corpo? Corpo é isso aqui, ó. Todo mundo aqui, todo mundo concordando com o Gedeuti. É isso que é corpo. Um monte de Né? bajulador Ele ali, diz, só os isso. pastores juntos aqui no mesmo espírito, né? No mesmo espírito de Gedeuti. E você também tem que ficar nesse mesmo espírito aí, viu? Cuidado com esse espírito. Transmitindo uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse, né? Aí entrou aqui Sérgio Carlos de Souza, que é um advogado da Igreja Maranata. Já vi até uma defesa dele, já até gravei um vídeo. E olha só, Sérgio Carlos de Souza, doutor Sérgio Carlos de Souza, não disse nada com nada, mas confirma também. Olha só. Ele é pastor, não é isso? Ele é pastor também. É mesmo? É verdade, acredite se quiser. Mas o que o doutor Sérgio falou? Nós sabemos o que virá. Não sabemos o que virá, mas uma coisa nós sabemos. Se estivermos na fé em Jesus, na presença de Deus, debaixo do governo do Espírito Santo. Governo do Espírito Santo, doutor Sérgio? Debaixo do governo do Espírito Santo? Todo mundo aí concordando com o Gedeuti? Isso é o governo do Espírito Santo? Bom, enfim, né? Mas vamos para frente. Josias Júnior, vamos lá. Josias Júnior, quando falamos sobre o momento em que o mundo precisa ouvir uma mensagem, a quem o Espírito Santo de Deus está chamando para trazer essa mensagem? Quem será o mensageiro? Quem? Quem o Espírito Santo chamou para entregar a última mensagem para o mundo? Quem é esse mensageiro? Aí entra o Adaíso Fernandes para responder. Ele diz, quem tem a palavra é só uma igreja cheia do Espírito Santo, é só a Maranata. Uma igreja é conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que é submissa à revelação. Que igreja é essa, gente? Que igreja é essa? A igreja, olha só, o Josias pergunta qual é quem o Espírito Santo de Deus vai usar para trazer a última mensagem ao mundo. Aí o Adaís responde, é uma igreja que está debaixo da revelação do Gedeuti, do Senhor, né? Então, só esta tem como trazer a última mensagem nesta hora. Só esta tem como trazer a última mensagem. E eles são bem afinados, né? Um faz a pergunta, outro vai lá e responde. Não, vou complementar aqui. É um espírito só, um corpo só. Aí, respondendo esta mesma pergunta, entrou agora Walter Babo. Pena que Antônio Jorge não está aqui, né? Walter Babo. Aí entra o Walter Babo para responder Josias também. A última mensagem é do Espírito Santo. E a mensagem do Espírito Santo, através de quem? Através de quem? Da Maranata, né? Da Igreja Fiel. Quem é a Igreja Fiel? É a Igreja Maranata. Qual é a única igreja que não se afastou do Pentecostes? A Igreja Maranata. Qual é a única igreja que tem essas doutrinas maravilhosas? A Igreja Maranata. E aí, Amadeu entra também para complementar, né? Amadeu, isso que você está dizendo é a mesma coisa hoje. Ele não está se revelando ao mundo, nem aos religiosos. Então, Deus, Espírito Santo, Jesus não está se revelando nem ao mundo e nem aos religiosos. Quem são os religiosos? São as outras igrejas. Não está se revelando. Irmãos, eles estão acima da religião. Só complementar. Ele não está se revelando ao mundo nem aos religiosos. Nem aos religiosos, ele repete. Ele está se revelando à igreja fiel e verdadeira. Quem é a igreja fiel e verdadeira? Adivinha só. Aí vem o Silvio. O Silvio é uma pérola. Aí vem o Silvio. Aí, Silvio, né? Disse alguma coisa com coisa ou não? Não, eles deram só um minuto para ele, mas deram só um minuto. Não, ele estava com o microfone na mão, então nem deu para ele ver. O Silvio é aquele de Brasília, viu, irmão? Não deu, né? Porque ele estava com o microfone na mão, aí a outra mão ficou meio perdida, né? Aí ele disse, ele só tinha um minuto para falar, né? Mas não podia perder essa oportunidade. Dizer que nós estamos encerrando o ano e podemos glorificar ao Senhor pelas ações que o Espírito Santo tem realizado em... Onde? No nosso meio. Então ele tem que glorificar porque o Espírito Santo está fazendo o quê? Alguma coisa? Onde? Né? Não é na humanidade, não é no âmbito da igreja como corpo de Cristo, de fato. É no nosso meio. Lembrem sempre que eu falei para vocês, sempre é no nosso meio, é o nosso povo, é aqui, né? É onde Deus está operando. E ele continua, nós temos sido conduzidos por uma doutrina sólida. Quem está sendo conduzido por uma doutrina sólida? A igreja de Jesus Cristo? Não, ele está se referindo à igreja Maranata. É quimerismo,
quarta e quinta medida, arrebatamento da quarta trombeta, salvação com ato e processo, clamor pelo sangue de Jesus, consulta a palavra, são os meios de graça, que é ativismo religioso. Então, são essas as doutrinas deles aí, né? Que trouxeram eles até este momento. Essa doutrina nos trouxe até aqui, né? Ele diz, nós temos sido conduzidos por uma doutrina forte, né, sólida. Essa doutrina nos trouxe até aqui. E, só para concluir aqui, agora Gedeuti vai fazer o fechamento. Estamos vivendo trevas palpáveis. Quando você fala a situação do mundo, onde os conceitos de moralidade, o mundo está em treva, porque os conceitos de moralidade, né, estão horríveis, né? E ele continua, os conceitos sejam de qualquer forma que existem aí para governar as mentes, a moral, o comportamento social, político, não diz nada com relação ao grande projeto de Deus na vida do homem. Então preste atenção, meus irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque eles usam esse discurso todo enviesado, ou seja, com um viés muito grande. Ele diz o seguinte, olha, quem está se comunicando com o homem para falar, para denunciar o pecado, né? Ele está dizendo o seguinte, olha só, se você está apontando uma falha moral, isso não tem nada a ver com eternidade. Eternidade é você saber que, né, que a liteira de Salomão é uma salvação individual. Né? Isso é que comunica a eternidade. Então, o que acontece? Gedeuti vai falar, então, que esse negócio, essa moral, o mundo está em trevas porque essa moral está ruim. Ora, eu acho que é muito pior uma moral ruim. Porque, olha só, moral ruim. Quem mente, isso é uma falha moral. Mentir, né? Eu não estou dizendo quem foi aqui, né? Porque você tem que olhar lá no processo, mas houve um desvio de mais de 20 milhões nos cofres da igreja, e isso com a participação de pastores da cúpula da igreja. Isso, para mim, é um desvio moral, né? Então, o Gedeuti está dizendo o seguinte, olha, a moral, o comportamento social, político, não diz nada com relação ao grande projeto de Deus na vida do homem. É como se as falhas morais não tem nada a ver com salvação. Tem tudo a ver. Porque se você mente, você tem que parar de mentir. Você tem que parar de mentir, você tem que se arrepender das mentiras que você está contando. Para que você possa ser perdoado. Para que você, então, possa ser salvo. Entenderam? Então, a questão moral, ela é importante. Então, se o mundo está em trevas por um problema moral, isso tem tudo a ver com a eternidade. Por quê? Porque a questão moral, ela tem que ser trazida para o homem se arrepender. Então, o que nós estamos fazendo aqui, as pessoas dizem, mas vocês não falam do evangelho, mas o primeiro passo do evangelho é denunciar o pecado. Não foi o que João Batista fez lá? Antes de batizar as pessoas, ele não denunciava o pecado, as pessoas se arrependiam e eram batizadas? Não foi a palavra de Jesus quando ele saiu a pregar sobre o arrependimento? Então, é o primeiro passo, é o arrependimento. Então, denunciar o pecado moral, esse desvio da ética, isso é importante, isso faz parte do evangelho, entenderam? Então, é uma coisa assim, Rose, eu acho que eu vou deixar para você encerrar aí, mas Gedeuti, ele não acha que moral não é importante, não, até porque teria tantas coisas a serem explicadas, né? Ninguém nunca pediu perdão, 20 milhões somem, ninguém nunca pediu perdão, ninguém nunca se arrependeu, ninguém nunca reconheceu. Foram os anjos que roubaram o dinheiro? Não, foram os anjos, foi o Espírito de Deus que sumiu com o dinheiro? Não, foram homens que estavam na cúpula da igreja. Ninguém nunca reconheceu, ninguém nunca admitiu, ninguém nunca pediu perdão e ninguém nunca devolveu um centavo desse dinheiro. Então, eu acho que tem um problema moral aí, eu acho que importa sim para a eternidade, viu, Gedeuti? Você acha que problema moral não tem nada a ver com a eternidade? Eu acho que tem tudo a ver com a eternidade. Se não corrigir essa moral aí, não tem eternidade, não, né? Não, mas para eles nada tem a ver com a eternidade. Nem problema moral, nem caráter, mentira. Isso aí não tem problema nenhum. O importante, moço, o que eles dão valor é para o ativismo religioso. Eles dão valor vamos levantar, vamos promover. De obreiro para diácono, de diácono para pastor, sabe como? É se ele é fiel à doutrina, se ele vem, abre a igreja, se ele participa de tudo, se ele fica escrevendo coisas no papelzinho, se ele largou a mulher de lado, os filhos, aí, ó, beleza, ótimo.
nunca viu os filhos crescer na vida, maravilhoso, isso mesmo, deixa esses meninos aí para lá, empurra tudo para a mulher, ela que se lasque toda aí com essa família, e o importante é você estar aqui dentro, é você valorizar a obra, participar de tudo aqui dentro, o resto deixa para lá. Irmãos, nós estamos cansados, olha, de ver comentários, mulheres sabe, comentando, meu marido fazia isso, fazia aquilo, mas estava ali dentro como diácono. Estava ali dentro, porque e disse que ele era um excelente diácono. Então é isso, os valores deles é bem diferente dos valores cristãos, dos valores que Cristo pregava. É bem diferente. Jesus falou para não mentir, para não adulterar, que mais? Para ser honesto. Para ser honesto. Né? Sermão do Monte. E o que? Eles dão valor para isso? Não. O valor deles é você estar ali comprometido no nosso meio, com a nossa doutrina, com a nossa. Né, Silvio? A igreja fiel e verdadeira. É a nossa doutrina, uma doutrina forte, uma doutrina, como é que ele falou, Silvio? Consolidada. Não é isso que ele falou? Silvio, irmãos, uma doutrina consolidada, uma doutrina forte. Irmãos, sólida, forte. Sólida. É sólida, forte. Irmãos, você quer correr atrás disso? Ou você quer seguir a Jesus Cristo? E se depois de tudo isso a pessoa não perceber o irmão que está aí dentro, não perceber que está dentro de uma seita exclusivista, com todas essas mensagens exclusivistas, todas essas falas exclusivistas, se você não perceber, olha, e você que já saiu, e saiu sem ter certeza se aquilo era uma seita ou não, agora você... Fica tranquilo. Fica tranquilo, você pode ter certeza. Agora, se o Nicodemos um dia vai se manifestar e achar que até hoje não tem material nenhum para afirmar que a Maranata é uma seita, aí, né, deixa para lá, né? Deixa ele lá. E Gedeuti encerra, então. E a nossa mensagem? Qual a mensagem da Igreja Fiel? Então ele fala, a nossa, aí ele fala, a nossa mensagem, qual é a mensagem da Igreja Fiel? Ou seja, aqui, meus irmãos, ele não deixa dúvida. Quem é a igreja fiel para Gedeuti? É a Maranata. E a nossa mensagem, qual a mensagem da igreja fiel? Aí ele faz aquele joguinho de novo. É da igreja Maranata? Não importa. Ou seja, nem pensa nisso. Olha, esquece isso, porque como é que eu vou dizer para você que não é? Depois de tudo isso que eu falei. Então isso não importa, né? É da igreja fiel. Qual a mensagem? É que Jesus está às portas. Ou seja, teologia do medo. Por quê? Preste atenção. Teologia do medo. Como é que funciona? O cristianismo está perdido. Todas as demais igrejas. Só esta aqui é a igreja fiel e verdadeira. Jesus vem buscar só a igreja fiel e verdadeira. Quem é a igreja fiel e verdadeira? Maranata. Então, quando Jesus vier, se você não estiver na Maranata, você vai ficar para a grande tribulação, para sofrer aqui na terra e depois ser lançado no fogo do inferno sem direito nem a nenhum tipo de arrependimento mais. Ou seja, então é o seguinte, teologia do medo, se você não estiver na igreja Maranata, você vai para o inferno. É isso aí. Conseguiu perceber? É isso mesmo? Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Um comentário que ficou um pouquinho longo, mas fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!